Carta 14. Senhor de Courcy para Sir Reginald. Churchill. Meu querido senhor, recebi agora sua carta, que me deixou tão atônito como nunca estive antes. Devo agradecer a minha irmã, suponho, por ter falado de mim de tal maneira a ponto de ferir minha reputação junto ao Senhor e lhe causar todo esse sobressalto. Não sei por que ela teria optado por trazer consternação a si mesma e à família, temendo um evento que ninguém exceto ela, posso afirmar, teria julgado possível. Imputar à Lady Susan tal intenção seria privá-la de qualquer reivindicação daquele excelente discernimento que seus mais viscerais inimigos nunca lhe negaram, e igualmente eliminaria qualquer pretensão minha ao bom senso, se intenções matrimoniais fossem detectadas em meu comportamento para com ela. Nossa diferença de idade é necessariamente uma objeção insuportável, e eu lhe peço, querido pai, que acalme seu espírito e não mais alimente uma suspeição que não pode ser mais injuriosa para sua própria paz do que para nossa inteligência. Não posso ter outro objetivo com Lady Susan, a não ser o de apreciar durante um curto tempo, como o senhor mesmo expressou, a conversa de uma mulher com grandes poderes intelectuais. Se a senhora Vernon considerasse um pouco mais minha afeição a ela e ao marido no período de minha visita, seria mais justa com todos nós. Mas, infelizmente, minha irmã alimenta preconceitos insuportáveis contra a Lady Susan, pela afeição que devota ao marido, o que por si só honra o casal. Ela não pôde perdoar os esforços de evitar essa união, que foram atribuídos ao egoísmo de Lady Susan. Mas nesse caso, bem como em muitos outros, o mundo ofendeu brutalmente essa senhora, supondo o pior quando os motivos de sua conduta foram discutíveis. Lady Susan ouvira algo tão concretamente desabonador sobre minha irmã que se convenceu de que a felicidade do Sr. Vernon, a quem sempre foi muito apegada, seria completamente destruída com o casamento. E esse incidente, ao mesmo tempo que explica os verdadeiros motivos da conduta de Lady Susan e retira toda a culpa que foi tão profusamente derramada sobre ela, também pode nos convencer do quão pouco um relato genérico, feito por qualquer pessoa, deve merecer crédito, pois nenhum caráter, por mais honesto que seja, pode escapar da malevolência da calúnia. Se minha irmã, na segurança de sua reclusão, com tão pouca oportunidade ou inclinação para ser má, não conseguiu evitar a censura, não devemos condenar impiedosamente aqueles que, vivendo no mundo e rodeados de tentações, venham a ser acusados de erros que se sabe que eles têm a capacidade de cometer. Culpo a mim mesmo
de forma severa por ter acreditado tão facilmente nas histórias caluniosas contadas por Charles Smith contra Lady Susan, pois estou agora convencido da grande difamação que impuseram a ela. Quanto aos ciúmes da senhora Mainwaring, é tudo fruto da imaginação dele, e o relato que ele fez sobre ela ter atraído o afeto do eleito da senhorita Mainwaring tampouco tem fundamento. Sir Martin havia sido encorajado por aquela moça a lhe dar alguma atenção, e como é um homem de posses, foi fácil para ele supor que a pretensão dela incluía o casamento. Sabe-se muito bem que a senhorita M está absolutamente empenhada em conseguir um marido e, portanto, ninguém pode ter pena dela por ter perdido, em vista dos atrativos superiores de outra mulher, a oportunidade de desgraçar completamente um homem digno. Lady Susan estava longe de querer realizar essa conquista, e sabendo com que veemência a senhorita Mainwaring ressentiu o distanciamento do seu amado, determinou-se, apesar dos mais veementes rogos do senhor e da senhora Mainwaring, a deixar a família. Tenho motivos para imaginar que ela realmente tenha recebido uma proposta séria de Sir James. Mas o fato de ter saído de Langford, assim que ficou sabendo do afeto dele, deve levar qualquer pessoa de bom senso a inocentá-la dessa imputação. Tenho certeza, querido pai, de que o Senhor perceberá a verdade do que lhe digo, e assim fará justiça ao caráter de uma mulher muito injuriada. Sei que Lady Susan, ao vir para Churchill, foi motivada apenas pelas intenções mais honrosas e afáveis. Sua prudência e comedimento são exemplares. Sua consideração pelo Sr. Vernon está à altura do que ele merece, e seu desejo de conquistar uma boa opinião por parte de minha irmã merece uma retribuição melhor do que a tem recebido. Na qualidade de mãe, ela é irrepreensível. Sua sólida afeição pela filha fica patente no seu gesto de deixá-la nas mãos de uma pessoa que cuidará adequadamente da educação da moça. Mas como não é dominada pela cega e fraca parcialidade da maioria das mães, é acusada de falta de ternura materna. Qualquer pessoa sensata, entretanto, saberá valorizar e elogiar sua afeição racional, juntando-se a mim no desejo de que Frederica Vernon possa mostrar-se mais digna do terno cuidado de sua mãe do que fez até agora. Expressei, querido pai, meus mais verdadeiros sentimentos sobre Lady Susan. O Senhor saberá, lendo esta carta, da minha grande admiração pelos talentos dela e minha estima pelo seu caráter. Mas se o Senhor não ficou igualmente convencido ao ler minha completa e solene afirmação de que seus temores foram infundados,
ficarei profundamente aflito e perturbado. Com demonstrações de etc, 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 R. de Courcy. Carta 15. Senhora Vernon para Lady de Courcy. Churchill. Minha querida mãe, profundamente aflito e perturbado. Com demonstrações de etc, etc, tranquilizado por ela. Diga isso a ele, com minhas congratulações, mas, cá entre nós, devo admitir que a carta apenas convenceu a mim de que meu irmão não pretende atualmente se casar com Lady Susan. Não que ele não corra o risco de fazê-lo daqui a 3 meses. Ele oferece uma justificativa bastante plausível para o comportamento dela em Langford. Eu gostaria que pudesse ser verdadeira, mas o que ele diz deve ter vindo da explicação dela. E estou menos disposta a acreditar nessa explicação do que a lamentar o grau de intimidade que continua entre os dois, evidenciado pela discussão desse assunto. Lamento ter causado desgosto a ele, mas não posso esperar nada melhor enquanto permanecer tão zeloso na defesa de Lady Susan. Ele, de fato, é muito severo comigo e, no entanto, espero não ter sido apressada ao julgá-lo. Pobre mulher, embora eu tenha motivos suficientes para não gostar de Lady Susan, não posso deixar de sentir pena dela neste momento, já que está realmente angustiada, e com muitos motivos para isso. Esta manhã, ela recebeu uma carta da senhorita, aos cuidados da qual deixou a filha, pedindo que a senhorita Vernon seja imediatamente retirada de lá, já que foi flagrada numa tentativa de fuga. O porquê ou para onde ela pretendia ir não está evidente, mas, como a instituição parece ter sido irrepreensível, o caso é muito triste e, sem dúvida, perturbador para Lady Susan. Frederica deve estar com uns 16 anos e deveria ter mais juízo, mas pelo que a mãe insinua, receio que seja uma moça perversa. Entretanto, ela foi tristemente negligenciada por sua mãe. Deve lembrar-se disso. O Sr. Vernon partiu para Londres, assim que ela determinou o que deveria ser feito. Ele tentará, se possível, convencer a senhorita Summers a permitir que Frederica continue com ela. E se não obtiver seu intento, vai trazê-la a Churchill por uns tempos, até que outra instituição possa ser encontrada para ela. Enquanto isso, Lady Susan se consola fazendo passeios no bosque com Reginald, estimulando os mais ternos sentimentos dele. Suponho nesta situação perturbadora. Ela tem falado bastante sobre o assunto comigo e fala muito bem. Temo estar sendo maldosa, se não diria que talvez ela fale bem demais para estar sendo sincera, mas não vou buscar defeitos nela. Ela talvez se transforme na esposa de Reginald. Que Deus nos livre disso. Mas,
Porque eu deveria ser mais perspicaz do que qualquer outra pessoa? O Sr. Vernon declara que nunca viu pessoa tão desolada como ela ao receber a carta. Será o julgamento dele inferior ao meu? Ela não queria de modo algum que Frederica viesse para Churchill, o que é bastante justo, já que isso parece uma espécie de recompensa para um comportamento que merece coisa bem diferente. Mas não foi possível levá-la a nenhum outro lugar, e ela não deve permanecer muito tempo. Será absolutamente necessário, disse ela. Como a senhora querida cunhada, sensata como é, deve perceber que ela seja tratada com alguma severidade enquanto estiver aqui. Uma necessidade por demais dolorosa, mas vou me esforçar para me submeter a isso. Receio ter sido muitas vezes permissiva, mas o gênio de minha Frederica nunca conseguiu suportar bem uma contrariedade. Os senhores devem me apoiar e me encorajar, devem insistir na necessidade de repreensão se me julgarem muito leniente. Tudo isso parece muito razoável. Reginald está tão irritado com a tola garotinha. Com certeza não depõe a favor de Lady Susan, que ele seja tão duro em relação à sua filha. A ideia que faz dela deve ser baseada nas descrições da mãe. Bem, qualquer que seja o destino dele, temos o consolo de saber que fizemos todo o possível para salvá-lo. Temos de entregar o caso a um poder mais alto, de sua sempre, etc., 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 Catharine Vernon. Carta 16. Lady Susan para a Senhora Johnson, Churchill. Nunca em minha vida, querida Alicia, fiquei tão injuriada como ao receber esta manhã uma carta da senhorita Summers, aquela menina repugnante que é minha filha, tentou fugir. Eu não tinha antes a noção de que ela fosse um diabrete. Ela parecia ter toda a brandura dos Vernon, mas, quando recebeu a carta em que eu declarava minhas intenções em relação a Sir James, ela na verdade tentou escapar. Pelo menos não posso atribuir nenhuma outra explicação para o comportamento dela. Sua intenção, eu acho, era ir ter com os Clark, em Staffordshire, pois ela não conhece mais ninguém. Mas ela vai ser punida, ela vai se casar com ele. Enviei Charles à cidade para consertar as coisas se puder, pois não quero de modo algum que ela venha para cá. Se a senhorita Summers não puder ficar com ela, você precisa encontrar para mim outra escola, a não ser que possamos casá-la imediatamente. A senhorita S. me escreveu dizendo que não conseguiu obter da menina nenhuma explicação para sua conduta, o que confirma minha explicação anterior. Frederica é muito tímida, eu acho, e tem muito medo de mim para inventar histórias, mas se a doçura de seu tio puder obter algo dela, não me intimidarei. Confio que poderei contar uma história tão boa quanto a dela.
Se tenho vaidade por alguma qualidade minha, é pela minha eloquência. Consideração e estima são certamente causadas pelo comando da linguagem, assim como a admiração é causada pela beleza. E nesse ponto, terei bastante oportunidade para exercitar meu talento, já que passo a maior parte do meu tempo conversando. Reginaldi não fica tranquilo, exceto quando estamos a sós. E quando o tempo está tolerável, passeamos pelo bosque juntos durante horas. Em geral, gosto bastante dele. É inteligente e tem muito a dizer, mas algumas vezes é impertinente e desagradável. Há nele uma espécie de delicadeza ridícula, que exige a mais completa explicação de qualquer coisa que ele tenha ouvido contra mim. E nunca fica satisfeito em julgar que apurou a origem de tudo. Essa é uma forma de amor, mas confesso que não me apetece. Prefiro infinitamente o espírito terno e liberal de Meinieri, que, impressionado com a mais profunda convicção de meu mérito, está convencido de que qualquer coisa que eu fizer deve estar certa. Além disso, ele considera, com certo desprezo, as fantasias curiosas e duvidosas dos corações que parecem estar sempre questionando a racionalidade de suas emoções. Meinieri é sem dúvida superior a Reginald, superior em todos os aspectos, exceto em sua possibilidade de ficar comigo. Pobre homem, está enlouquecido de ciúmes, o que não lamento, já que não conheço nada que alimente mais o amor. Ele tem insistido para que eu permita que ele venha para o interior e se hospede em algum local perto de mim, incógnito, mas proíbo qualquer coisa desse tipo. Não há perdão para as mulheres que negligenciam seus deveres e a opinião do mundo. De sempre sua, S. Vernon.